11 horas e 11 minutos, hora do nosso portal criativo. Se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Luciene Ferretti. Do lado do meu canal no YouTube, Nossa Ateliê Luciene Ferretti, aqui no Instagram, na minha fanpage, Luciene Ferretti Ateliê. Muito feliz de poder estar compartilhando com você um pouquinho do meu conhecimento, que no decorrer aí da minha trajetória na costura criativa e artesanato, eu quero compartilhar com você e saber também o que você tem para compartilhar comigo. Então, bora lá te falar sobre a questão da manta térmica que a gente precisa estar fazendo para colocar nas nossas lancheiras, para colocar no porta-mamadeira, até mesmo para fazer porta-remédio, né? E tem medicamento como insulina que precisa ter, como se diz, uma proteção térmica. Mas primeiro a gente tem que entender que, na verdade, não é uma manta térmica. A gente fala manta térmica, o Etaflon, mas ele é um material isolante. Ele isola do calor, né? Para que não atinja o alimento não venha azedar, estragar do caminho da sua casa até o seu trabalho, ou do cliente, né? Você entrega uma lancheira linda, térmica para o seu cliente, ele coloca ali o alimento, ele leva até o trabalho. Então, a mamãe também que vai ao pediatra, vai na casa da vovó, coloca a mamadeira, o suquinho da criança, o iogurte, e vai da casa da mamãe até o pediatra, a casa da vovó. A gente tem que ter a consciência que não é uma geladeira. Muitas vezes a pessoa compra uma lancheira térmica e quer deixar o alimento o dia todo lá. Não pode. Eu separei até a minha tagzinha, deixa eu ver se tá aqui. Aqui tá os meus cartões, na verdade. Cadê minhas tags? Nem sei onde que eu coloquei minhas tags, mas estão ali atrás. Eu vou só mostrar a questão do cartãozinho, mas o legal é você fazer uma tag. Você pega uma tag, tá? Eu tenho exemplos lá dentro do meu blog de como você fazer a tag, tenho textos também para você colocar. Existe hoje em dia para você fazer em casa até uns tipo cortador de papel que já corta no formato da tag. Você pode fazer um carimbo personalizado, escrever a própria mão ou imprimir, não tem problema. O importante é que você informe o seu cliente, tá? Tanto que o tempo que vai conservar o alimento, são de 2, de 3, de 4 horas. Isso depende muito da região do Brasil que você trabalha, que você mora, né? Na região do Brasil, que lugares que é muito quente, então a gente tem que pensar um pouquinho, né? Num tempo menor. Lugares que são mais frios, então dá para ficar um pouquinho mais. Mas não pode esquecer, gente, que não é geladeira, lancheira térmica. Ela vai manter o alimento na locomoção sua, no transporte. Chegou no local, vai colocar dentro da geladeira ou já pode aquecer no micro-ondas. A gente tem que tomar muito cuidado em relação à alimentação, porque para proliferar, né, bactéria, micróbios, essas coisas assim, contaminar a pessoa, passar mal, é 1, 2, né? Ainda mais agora na época do verão. Então, tem que ter essa consciência, não só na questão do transporte, né, da manutenção do seu alimento até a casa da vovó, do pediatra, no trabalho, como você tem que explicar como você vai limpar esse produto, né? Vai poder deixar de molho, vai poder colocar na máquina de lavar? Cuidado com isso, né? Estamos trabalhando com material artesanal, com produto artesanal e com uma matéria-prima delicada que é o Etaflon. Tenho ele aqui, ó. Já mostrar para você que às vezes as pessoas, esse aqui é o Etaflon, não vai comprar em casa de material para construção. Aquele contém amianto e vai prejudicar, contaminar a sua lancheira térmica, que a longo prazo que a pessoa pode estar utilizando, ela adquirir doenças. Então, não é aquele que é comprado na loja de material para construção, que coloca muitas vezes para fazer o isolante térmico no telhado das pessoas. Tem gente que coloca na parede como isolante térmico. Então, não é esse. Esse aqui é o de 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Existe o de 4 e existe o de 2. Para o nosso trabalho artesanal, para fazer os nossos produtos térmicos, tem que ser o de 2 milímetros. Ah, mas o de 4 vai proteger muito mais porque ele é grosso? Engano seu. Ele é muito duro, ele é difícil de... Ó, esse aqui, ó, ele tem um pouquinho de resistência, tá? Ele não é uma coisa dura que vai ficar difícil de você costurar. Por isso que precisa ser o de 2 milímetros. Espuma PAC, pode. Se você abrir aquelas...
lancheiras também, né? Aquela embalagem térmica que vem o frango no Natal, o Chester, né? Peru. Ele geralmente não é esse material aqui, não. Geralmente é a espuma PAC, que é grossinha e você pode utilizar também. Eu vou dar dicas para você de como utilizar e costurar esse tipo de material. Porque o nosso problema, muitas vezes, é falta de informação do que material a gente vai utilizar e também a questão de como manusear esse trabalho e costurar com tranquilidade. Porque não tem nada mais chato na hora de você estar colocando isso aqui, ele rasgar e você perder sua peça. É um material, como eu falei, delicado, que você não pode colocar o ponto comum da máquina aqui, ou que você está costurando a sua tricoline com a manta R1, R2 ou nylon dublado, um ponto normal, você vai precisar aumentar esse ponto. Que ponto que eu tenho que colocar? Você pode utilizar o ponto reto entre 4 e 5, maior, porque o ponto pequeno vai picotar isso aqui. Ele vai ficar tudo picotado. E ele pode o quê? Abrir como se fosse um picote mesmo. E ó lá, já foi a proteção da sua lancheira, né? Do produto térmico que você está fazendo. Então, coloque o ponto maior. Um outro ponto que você pode utilizar para estar costurando o Etaflon é o ponto zigue-zague. Quem tem a máquina doméstica em casa pode utilizar tranquilamente o ponto zigue-zague. Ele vai fazer aquele abraço, né? Ele abraça aqui, ó. Ele vai dar um abracinho aqui, tá? Como se viesse, ó, zigue-zague assim, ó. Ele vai estar abraçando o tecido com a manta, que pode ser nylon dublado, R1, R2, e o Etaflon. Porque geralmente você não usa só isso aqui, não. Você geralmente usa também, quando está utilizando o tricoline, um estruturador. Então, a gente já tem mais camadas aí para estar pensando em estar trabalhando. De uma vez, eu usei esse material numa máquina doméstica e acabei perdendo o trabalho. Tá vendo? Acaba perdendo o trabalho se você não tiver as dicas de como você utilizar esse material. E é tão chato, né? Porque você perde o material, é dinheiro que foi embora. Tempo, né? Não é só uma questão do material, é a questão do tempo que você investiu. Às vezes você precisa entregar aquela peça logo e pega e acabou perdendo a peça. Mas com as dicas que eu vou passar para vocês, que são algumas que vão facilitar o seu dia a dia, você não vai mais perder o seu material, tá bom? Então é o seguinte, você vai utilizar... Nota aí, é legal que quando vocês vêm à aula, vocês tenham um caderno para vocês estarem anotando, porque depois que você tá aqui ao vivo, depois você não vai ver a reprise, não tem tempo, e você já anota. Agora, quem puder, né, depois estar assistindo a live que vai ficar disponível, pode estar anotando. Quando você anota, você vai estar ativando parte dos seus cérebros que vai fazer você memorizar, e às vezes você não vai precisar nem consultar seu caderno, porque você aprendeu. O que é aprender? É quando você prende dentro de si o seu conhecimento adquirido, né? Então, quando você aprende, você prendeu dele, né? Prendeu dentro de si, guardou dentro de si. Só que depois você acaba transmitindo para o pessoal também. Mas eu tô querendo dizer em relação a você ter o conhecimento, adquirir o conhecimento e conseguir multiplicar ele. Então, qual o ponto utilizado? Você vai aumentar o ponto para o ponto 4, o ponto 5 da sua máquina industrial. Você vai utilizar o ponto zigue-zague mais largo na sua máquina doméstica. E você vai utilizar o calcador de Teflon. Esse calcadorzinho aqui, tá? Ele é baratinho. Tem máquina que já vem com ele, tá? Que esse aqui de Teflon, ele é um plástico que ele vai correr melhor na sua máquina. Por que que acontece com esse material? Depois, se vocês quiserem, eu coloco pra cá a câmera pra mostrar na máquina como funciona. Senão você faz o teste na sua casa. Quando você coloca esse material com essa espuminha aqui, isolante, para baixo, é ele que prende na máquina. Na hora que você vai correr isso aqui, ele prende na máquina. Esse lado aqui, ó, esse lado não vai prender na máquina. Ele desliza, ele é lisinho. Essa parte laminada, que tem cor de alumínio, né? Como se fosse alumínio. Você encosta ele na máquina e ele corre. Mas daí o que vai acontecer? Vai prender isso aqui lá no calcador. Então, para não prender no calcador, você vem com o calcador de Etaflon. Tem um outro que é rolotê, né, que tem um rolinho também, esse eu não tenho aqui. Ele também puxa o material e facilita para você estar costurando esse material. Então, você vai passando ele aqui, vai costurando
e vai tranquilamente. Às vezes a gente tem um pouquinho de resistência em comprar determinados calcadores, mas eles facilitam nossa vida. É uma aula que eu quero preparar para vocês também em relação aos principais calcadores que é importante você ter aí, que vai facilitar seu dia a dia. Quem assiste as minhas aulas percebe que eu não troco muito calcador em relação ao de zíper, porque a minha máquina, ela desloca a agulha para a direita e para a esquerda, então eu já prefiro não trocar, que eu estou economizando tempo. Mas o de zíper, para quem não tem o recurso, já facilita bastante, porque vai o quê? Aproximar a sua costura dos dentinhos ali do zíper, dando um acabamento melhor, né? Ficando uma coisa mais harmoniosa e bonita. Ah, mas eu não gosto, eu quero o zíper mais afastado do tecido. Ótimo, não tem problema nenhum. Não existe regra, existe o que é harmonioso, o que é a sua característica e um detalhe que é diferencial no seu trabalho criativo e que seus clientes gostam. Então, bora lá, continua, entendeu? Inclusive, as dicas que eu vou passar aqui para você. Você pode ir testando as dicas e vai vendo o que fica melhor para você. Uma outra coisa, né, que eu falei assim, ó, o pezinho calcador, você vai colocar essa parte aqui em contato com a máquina. Parte da espuma em contato com a máquina. E esse aqui para correr. Daí ele vai prender, lembra? Vai prender na máquina. Daí você vira para cá e usa o pé calcador. Tá bom, você não tem o pezinho calcador, não dá para comprar agora. Tá tudo fechado, né? Esses dias aí você não vai sair para comprar o pé calcador. Como é que a gente pode facilitar para costurar isso aqui sem prender na máquina? Dica que eu falo para todo mundo que dá super certo fazer é você colocar nessa parte aqui um tecidinho. Que tecido? O tecido que você tiver aí, porque ele não vai aparecer. Você vai colocar um tecido aqui para que esse aqui vai deslizar na sua máquina. Como é que você vai colocar o tecido aqui? De duas formas. Uma, como sempre tô falando aqui da cola temporária, facilita muito o dia a dia, não só para estabilizar o tecido na manta, na hora que você não quer colocar aquele monte de alfinete, como também o Etaflon. Só que você não precisa colocar necessariamente o tecido que vai para o forro, não precisa. Pode ser um tecidinho que você está encostado aí, pode ser retalho de tecido, você colocar aqui. Mas só esse tipo de material, só a cola temporária que a gente vai estabilizar, não. Conhece aqui? Entretela dupla face Tech Label. Trabalhei muito tempo com a Tech Label, uso e indico. A Tech Label lançou esse produto há muito tempo, foi bem antes do termocolante definitivo Tech Label, que ó, não sei se dá para perceber, ó. Esse lado é um lado da cola. Que você vai fazer o seguinte, você não vai colocar direto aqui não, tá, minha amiga? Não é aqui não. Você vai fazer o seguinte, você vai transferir essa entretela para o tecido que você vai querer adesivar. Pode ser retalhinhos, pode ser o tecido que for que você vai querer adesivar para estabilizar seu Etaflon. Então, você vai passar a entretela assim, com o ferro, tá? Daí, quando você transferiu, você tira. É uma vez só que passa o ferro, tá? Isso aqui não é termocolante definitivo. O termocolante definitivo não serve para fazer esse procedimento, porque ele precisa de 2 passagens a ferro. E o Etaflon não suporta calor. Vou mostrar já já para você. Então é o seguinte, você vai passar o ferrinho aqui embaixo do tecido, ele já transferiu? Você tira o papel protetor e vai ficar que nem uma fita dupla face. Ele vai ficar colante de um lado que já tá no tecido e vai ficar do outro. No outro lado que ficou já colante, né, já tá colando, você vai pegar o Etaflon e pá, vai ficar em cima do tecido. Vamos supor que aqui é o tecido com a entretela, ó, tecido com entretela e aqui a entretela dupla face, tá? É uma entretela que não é entretela dessa de papel, não é entretela que usa no corte e costura, é essa entretela dupla face Tech Label que é utilizada para as artes decorativas. Gente, eu sei que não é todo mundo que tem aí, mas muita gente que já foi em feira de artesanato, eu já dei de presente para um monte de gente. Um monte de gente. Vocês vão lá na página da Tech Label Artesanatos, que sempre tem sorteio, sempre aquelas professoras maravilhosas e professores também estão ensinando passo a passo com os produtos da Tech Label, inclusive a utilizar esse produto. Então, vocês entenderam? Entretela dupla face Tech Label, você coloca em contato com o tecido, vai adesivar o tecido, tira o papel protetor e pá, coloca aqui o Etaflon. O que aconteceu? O Etaflon ficou dublado com o tecido. E aí, ó, acabou seu problema. Porque essa parte aqui de baixo não é mais espuminha, essa parte aqui de baixo tem tecido. E ele vai correr suavemente na sua máquina de costura sem problema. Inclusive, se você não tiver o pezinho de Etaflon, agora você pode correr com o pé calcador comum aqui em cima, porque aqui essa parte não prende. O que prende é a
espuminha. Tá vendo que dica legal? Tá bom. Não tem entretela, Luciene, não tenho cola temporária, o que que eu faço? Gente, fita dupla face, cola bastão, só que não vai encher de cola bastão, aquela escolar, já vai ajudar também. Não vamos deixar de fazer nosso trabalho artesanal porque a gente não tem o material. Inclusive, se você não tem nada disso, tá, não tenho hoje a cola bastão para poder passar, né? Escola, acabou as aulas do meu filho, acabou a cola, não tenho cola bastão para poder estabilizar no tecido. Não tenho também a fita dupla face nessa hora e não vou comprar. Como é que eu faço? Você vai cortar maior, tá? A sua manta R1, R2, o nylon dublado que você vai estruturar. Vai pôr a manta térmica Etaflow em cima, menor, tá? Lembra, um pouquinho maior, pode ser o tecido também que você vai fazer estruturação, não, essa dublagem, ou manta R1, ou manta R2, eu acho que é meio bem estruturada, não convém. Mas o nylon dublado é ótimo para isso. Você vai cortar ele um pouquinho maior do que o Etaflon, vai colocar, não pode pôr alfinete nesse material, tá, minha amiga? Você só pode utilizar prendedores, tanto o prendedor de papel, como aquele clipes colorido que a gente chama, né? Eu tenho muito prendedor de papel aqui de tudo quanto é tamanho. E os maiorzinhos é legal, porque quando você corta o material maior, fica mais fácil. Olha aqui, esse aqui é o clipezinho, mas só que ele é pequenininho. Tem maior? Tem maior, mas às vezes você não tem aí na tua casa, né? Não tem clipes, pode ser o de papel, aquele maiorzinho, porque você está cortando o nylon dublado maior, então você precisa ter um pouco mais de espaço. Ou pregador de roupa. Você vai colocar em volta e aí você vai passar o zigue-zague grande, você vai passar o ponto reto maior também, lembra? Sempre maior, porque é um material que picota e que você não pode utilizar alfinete. Então, para estabilizar, eu dei algumas dicas para vocês. Entretela dupla face Tech Label, cola temporária, cola de bastão um pouquinho, tá? Vai colocando em lugar pontual, o clipes, o prendedor de papel. Olha quanta coisa que dá para ajudar, cortando o estruturador um pouquinho maior, certo? O que mais que eu poderia fazer na minha máquina doméstica para dar certo? Gente, uma coisa que eu faço e que eu gosto muito, vou mostrar minha lancheirinha aqui para vocês, que ó, uso ela muito, que eu deixei ela para mostrar mais em questão do forro, que a gente vai falar sobre forro. É cortar o Etaflon menor, simples assim. Corta menor. Se seu molde é 15 por 30, vamos supor, né? Do material que você vai fazer térmico. Vamos supor que é um material, você teria que cortar 15 por 30 no Etaflon, 15 por 30 no forro, 15 por 30 no material sintético que você vai usar por fora. O que que você faz? Você corta de 1 a 2 centímetros menor o Etaflon. Vai interferir na parte isolante? Vai interferir na parte térmica, né? Que ele é um material isolante? Não vai interferir. O que que vai acontecer? Você não vai costurar por cima. Olha que legal! Você não vai costurar por cima dele. E você pode fazer de duas maneiras. Você pode colocar ele já tudo junto, né? Ele menor. E você já colocar todo mundo junto e costurar. E uma outra forma, dependendo da peça que você faz, é você deixar uma abertura e encaixar ele depois. Também pode fazer isso. Eu, geralmente, estabilizo ele no tecido, do jeito que eu falei pra vocês, com a entretela dupla face Tech Label ou com a cola temporária menor. Já tá estabilizado. Olha que show! Já fica muito mais fácil. E na hora que eu vou costurar no meu material, ele tá menor. Sabe quando você coloca o forro, a manta, né, térmico, Etaflon, o estruturador para fechar, que você faz aquela costura pelo direito com direito? Ele tá menor. Na hora que o pé calcador vai passar, ele não vai passar em cima do Etaflon. Olha que dica legal. Isso daí facilita muito o seu trabalho e você não vai precisar mudar o ponto. Você não vai precisar se preocupar que ele vai picotar, porque ele não vai ser costurado e não vai interferir na qualidade do seu produto. É uma dica também que facilita muito o trabalho. Vamos falar tanto quanto o material externo para os nossos produtos térmicos, como para o material interno, que vamos colocar de forro na nossa peça. Primeiro, em relação ao material externo, olha, gente, há muito tempo a gente vê professoras, porque a gente só trabalhava com tecido, né? Costura criativa, a gente só falava em tecido há um tempo atrás, há poucos anos atrás, só em tecidinho. Então, a gente quiltava o tecido muito bonitinho, né? Lindinho, colocava o Etaflon e muitas vezes nem colocava forro, ficava o Etaflon direto em contato com o produto. Não aconselho, já vou te falar por quê.
Hoje em dia, a gente utiliza o quê? Material sintético, porque como a gente está lidando aqui com um produto que vai estar em contato com o alimento, fica mais fácil, né? Você colocar tanto dentro como fora plástico e material sintético do lado de fora. Esse aqui é o linho nylon. Gente, essa lancheira tá lá no meu canal no YouTube. Eu fiz uma pra mim e pra minha irmã. Eu não largo ela, ela tá velhinha. Tá feia já, mas já lavei tudo, ó, tá até a alça aqui meio que desfiando, ó, dá uma olhada aqui. Mas eu não largo essa minha lancheira, eu levo pra tudo quanto é lugar. Vai lá no meu canal no YouTube e aprende a fazer essa lancheira, que eu estou ensinando exatamente isso, como você não costurar o Etaflon fazendo essa peça. Então, antes a gente só fazia de tecido, oba, maravilhoso, era ótimo, né? Muitas vezes com viés pelo lado de fora, não é verdade? Viés por lado de dentro. Ótimo, maravilhoso. E só tecido. Mas o que nos dificulta fazer ela toda de tecido? A questão da limpeza. Que eu sempre vou bater na mesma tecla. A questão da limpeza das nossas peças. Tem que estar limpas? Tem. Mas não é o produto que é feito com tecido. Você não pode ficar deixando de molho lá de um dia pro outro. E depois você pega, coloca na máquina para bater. Gente, vai estragar a sua peça. Uma vez ainda vai, duas e depois. Quando você utiliza o material sintético, você pode lavar sim pelo lado de fora com uma buchinha macia e depois você passa um paninho, né? Passa uma aguinha, tudo põe para secar e ele vai continuar do mesmo jeito, dá para limpar com um paninho. Criança, gente, derruba a mamadeira, derruba o suquinho, o lanchinho da escola para a lancheira que levou para a escola, precisa estar limpando diariamente. Imagina uma lancheira que é com forro de tecido por dentro, material externo também de tricoline ou jeans, é lindo, não é? Sarja, eu já fiz algumas de sarja também, eu fiz de sarja vermelha, ficou lindo, aquela lunch bag, né? Aquela que não tem... Tem no meu canal também, tem no meu canal, eu acho que chama lancheira térmica piquenique. Aquela que não tem alça, que é um porta-lanche assim bonitinho, também fiz. Só que a gente tem que ter a consciência, né? O que acontece? Que vai precisar lavar, que vai manchar, que às vezes fica cheirando mal, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por isso que agora, entrando esses materiais sintéticos diferenciados, um outro que eu aconselho também que fica muito legal é o Aquablock. Olha que chama Aquablock, ele tem bloqueio de água, ele é impermeável. Também é bom para fazer esse tipo de material. E esses materiais sintéticos, no geral, você não vai precisar colocar estruturação, né? Não precisa, a maioria não precisa colocar estruturação. Você já pula essa etapa, economiza ali também e já vai facilitar. E agora, em relação ao forro. Vocês já viram muitas lancheiras térmicas aí, produto térmico, que não tem forro. É direto a parte do alumínio que você vê do Etaflon em contato com o alimento, com o material. Lembra que a gente não está utilizando a manta lá que é comprada no depósito de material para construção? Esse detalhe é muito importante, porque aquele lá, como eu já falei, tem partículas, materiais que são tóxicos. O Etaflon que a gente compra na loja de artesanatos, nos sites de artesanato, inclusive lá no Universo da Arte, que é minha parceira, esse daí não tem nenhum produto tóxico. Então, ele poderia estar em contato com o alimento. Mas aí, ele que não está protegido. Porque dentro da lancheira pode ter um garfo, ter uma faca, mesmo dentro lá do seu porta-talher bonitinho, pode estar, né, ali e furar o seu Etaflon. E aí, já foi. Já perdeu a qualidade, já tá furado, aquele furinho vai virar um furão, vai rasgar, e daqui a pouco perdeu a peça. Então, por isso que é tão importante colocar um forro. Que forro? Posso colocar tricoline, Luciane? Pode, mas é o que eu estou falando para você, minha amiga. Pula isso daí. Vamos mudar, né, de colocar tricoline de forro? Quais são os forros mais indicados para utilizar junto com o Etaflon? O bagum mais fino. Ele tem um que é um bagum mais grosso e tem um mais fino. O mais fino é conhecido até como bagunzito, bagunzito, mas assim, você vai lá na loja de plástico. Realmente, geralmente em todas as cidades ou as grandes cidades tem aquela loja que vende plástico para você colocar na mesa, que você compra por metro, né? Vende tudo quanto é tipo de plástico. Você vai lá e procura o bagum, não aquele muito grosso. Aquele muito grosso é aquele que faz, como é o nome? Ai, meu Deus do céu, piscina de bolinha. Geralmente aquelas piscinas de bolinha, em volta dela, onde tem a espuma, é forrada com bagum mais grosso. O telhadinho da piscina de bolinha, que tem aquela cortininha na frente, sim, geralmente é bagum mais grosso.
Pelo menos as piscinas de bolinha na época que eu tinha escolinha era assim, entendeu? Agora eu não sei mais. Mas na época que eu tinha escola de educação infantil, era feita com um bagum grosso, né? Para resistir às brincadeiras das crianças e espuma. Não é esse. Você vai comprar aquele bagum mais levezinho. Mas eu também não gosto muito de bagum. O que eu mais gosto é o plástico leitoso, que é o que tem na minha lancheira aqui. E o plástico leitoso, eu não sei o nome em outras cidades. Aqui em São Paulo eu compro como plástico leitoso. Tá? Ó, eu virei a minha lancheira aqui do avesso, tá? Pra você ver que é um plástico, ele é macio, ele é fácil de costurar, bem gostosinho e ótimo pra limpar. Muito fácil de limpar. Então, é um material muito tranquilo de trabalhar e tem diversas cores. Você vai poder comprar em diversas cores e mudar, né, a característica da sua lancheira térmica, fazer um composê com jogo americano e você pode fazer uma cor diferenciada. Eu gosto de colocar branco. Eu sempre gosto, que eu acho que tem uma coisa assim a ver com higiene, com alimentação. Eu gosto do branco. Eu deixo o plástico leitoso para colocar dentro de mochila infantil, que criança também, né, na mochila, derruba restinho abre o apontador, restinho de grafite, lápis de cor, então acaba manchando. E o plástico fica mais fácil de limpar, inclusive colocando dentro da mochila escolar. Estojo escolar é um material legal de você utilizar como forro, ok? Então, ó, a gente tem o plástico, o bagum, tem o plástico leitoso e tem o cristal. Eu trouxe aqui o cristal para mostrar para você. Esse aqui é um cristal da Vulcan. Esse aqui é da Vulcan, Esse aqui, gente, eu ganhei do Renato, ainda tem até hoje, né? Agora em janeiro, acho que já faz 2 ou 3 anos, né, que a gente não tá mais com o Renato. Mas vamos lá. Esse aqui, ó, é um plástico da Vulcan, é um plástico cristal que pode ser utilizado como forro da lancheira. Mas aí vai ficar aparecendo o Etaflon. E se você não gosta que apareça aquela parte de alumínio, aquela parte laminada, brilhante, então você opta por aqueles que não são transparentes. É o que eu prefiro. É o que eu tô falando pra vocês, é uma opinião pessoal minha. É o certo? É o melhor? Não sei. Eu acho que pra mim deu muito certo não utilizar o plástico cristal pra fazer o forro. Esse aqui é o 0,10 milímetros. Você pode utilizar o 0,15. O 20 eu já acho que é muito grosso, tá? O 20 eu utilizo mais pra fazer... eu utilizei pra fazer... Como é o nome daquilo? O porta-documentos, a caderneta de vacinação que tá no meu canal, que eu utilizei o material sintético. Eu usei o 20. Mas pra fazer o forro, pela questão também de você ter que desvirar a peça, fica muito grosso, no máximo o 15 milímetros, 10 ou 15 milímetros já tá ótimo. Mas ele vai aparecer o Etaflon, ele vai ficar ali, né, dando o ar da graça, o alumínio. E muita gente não gosta. Há quem eu já expliquei pra você que nem coloca forro nenhum, deixa o Etaflon direto lá, que não é aconselhável. Ele é fácil de limpar? É, mas ele vai estragar muito rápido. Qualquer acidente ali, ele vai rasgar, vai cortar e vai danificar a sua peça. E não é isso que você quer, certo? Agora, gente, tem um novo material aí no mercado. Eu mostrei na minha última live, mas eu falei que eu ia explicar melhor agora, que é essa manta aqui, ó. Manta poli. Ou seja, lembra manta R1 e R2? São manta poli, eu já expliquei. O nome da manta R1 e R2, na verdade, é poli. R1 porque tem resina de um lado, R2 porque tem a resina dos dois lados, que é termoativada com o calor do ferro e dá aquela estabilidade no nosso tecido. Mas esse aqui, ó, é a manta poli termo alumínio, tem 120 gramas, tá? Gramatura 120, que eu expliquei pra você o que significa esse 120. Vou repetir pra quem não assistiu a última aula. Significa que num metro quadrado dessa manta aqui tem 120 gramas, tá? O grama, tá? 120 gramas tem aqui, ó, 1 metro quadrado. Vamos supor que aqui tem 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, 120 gramas, certo? O peso. Então, essa aqui, ó, ela... No rolo, ela tem 10 metros e 1,20 de largura. O que é essa manta aqui da Pegorária? É uma coisa além, né? Porque assim, a Pegorária, ela trabalha muito pro artesanato, pra costura criativa e veio atender essa necessidade dessa costura problemática que a gente tem com o Etaflon. Ela é isolante, ela é térmica e ela tem o quê?
Já aqui embaixo, a manta, gente, sem resina, não vai prender na sua máquina, não vai prender no calcador, não vai rasgar. E aonde é que você encontra esse material? Nos distribuidores da Pegorari, que tem a África Artesanato, tem a Sertepanos, tem vários... eu acho que a Caçula, no Rio de Janeiro, tem várias lojas de artesanato, tanto na internet como as lojas físicas, que vendem esse material. Quer saber mais sobre isso? Você vai entrar em contato com a Alexandra. O nome dela é Alexandra da Pegorari. A Alexandra, eu vou, tenho para vocês que estão assistindo essa live, eu vou contar uma coisa que a Alexandra falou para mim. Que se vocês entrarem em contato com ela, né, pedir para elas sabe essas amostrinhas aqui, ó? Ela manda para vocês. Então, agora eu não tenho como colocar o contato da Alexandra aqui, mas quem quiser o contato da Alexandra, após a live, me procura no direct, que ela vai falar para você aonde encontrar o produto mais perto da sua casa. Daí você vai falar assim, ai, mas isso daí é caro. Gente, pensa no custo-benefício. Não é muito caro. Ela já vem com a manta, ela não é cara, mas ela já vem com a manta poli, a mesma que faz a R1, R2, de 120 gramatura, 120, e já tem o nosso isolante térmico desse lado. Você não vai ter que ir lá comprar o Itaflon, você não vai ter que ir lá comprar o estruturador, você não vai ter que fazer aquela, né, colocar entretela do Profastec Label, cola temporária, ou pensar em ponto largo. Não vai precisar nada disso, porque aqui, ó, você está, ó, tá vendo? Deixei pro final. Aqui você tá otimizando o seu trabalho. Que legal, né? Eu vou até conversar com a Alexandra, tá? Que depois que passar Réveillon, passar tudo, se eu consigo com ela fazer um sorteio de pelo menos 1 metro para vocês que estão aqui comigo na live, que sempre estão comigo nas aulas, para vocês conhecerem o material. Legal, né? Fazer um sorteio com vocês para vocês ganharem esse produto que, olha, é um diferencial para quem trabalha com isso. Porque é o seguinte, quem trabalha no nicho de maternidade faz produto térmico, né? Produto que tem isolante. Então é o seguinte, essa manta aqui facilita muito o trabalho de vocês. Você vai otimizar o seu trabalho. E eu vou pedir para que a Alexandra depois me ceda, né, um presentinho para que eu possa dar para você experimentar esse material e depois me falar. Porque assim, eu tenho no meu canal no YouTube usando bastante a questão do Etaflon. Só que quando você conhece esse tipo de trabalho, você vê que, nossa, facilita muito a vida. Ah, lembrei o que eu estava falando. Que tanto as pessoas que trabalham no nicho de maternidade faz a lancheira térmica, faz o porta-mamadeira, faz um monte de coisa que precisa ser térmico, né? As pessoas que trabalham também com nicho de acessórios femininos, bolsa feminina, também precisa fazer lancheira térmica. E há quem trabalha só com lancheira térmica, não faz outra coisa. Não faz bolsa de maternidade, não faz necessaire, não faz bolsa feminina, é só lancheira. Pensa no custo-benefício que a pessoa vai ter e otimização de tempo utilizando esse material. Gente, isso aqui é a cereja do bolo na vida de vocês, sabe? Vocês vão adorar. Acho que perdi se você falou já, mas você recomenda colocar bagum por cima dessa manta? Dessa que você tá falando aqui? Recomendo, tá? Desculpa, recomendo colocar o bagum. Só que eu estava explicando para você, Patrícia, minha querida, eu estava explicando para o pessoal aqui. Eu recomendo o bagum mais fino para colocar, mas eu não acho o material tão delicado. Eu acho um material meio grosseiro e dependendo da qualidade do bagum que você compra, ele pode craquelar, como acontece com o nylon 600, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado e tá pensando lá na frente. O que eu mais aconselho para vocês, que nem você tem o bagum aí, Patrícia, utiliza o que você tem. Faça com o recurso que você tem da melhor maneira possível, com o acabamento melhor que você pode fazer, lindo, aquela peça linda e ótimo. Depois você tenta adquirir e conhecer o plástico leitoso, que você vai gostar muito, porque além de ele ter várias cores, ele é muito gostoso de trabalhar, ele é leve, ele dá um ar clean na sua peça e você vai gostar muito. Essa manta aqui, como a gente está vendo, ela tem aqui, né, a parte do alumínio. Eu tô querendo aparecer e querendo aparecer aqui. Ela tem a parte do alumínio aqui, tá vendo? Deixa eu colocar ela assim bonitinha. Ou seja, se você deixar ela em contato com o material, ou seja, no lugar do forro ela já ficar pro lado de dentro, sem forro, sem bagunça, sem nada, vai ficar aparecendo. Só que ela é mais resistente que o Etaflon, tá? Ela é mais resistente, ela não é tão fácil de rasgar.
mas pode rasgar sim. Então, dê uma proteção a mais e também uma qualidade estética para sua peça colocando um forro. Lado de fora eu aconselho material sintético, gosto muito do linho nylon, mas depende muito do seu nicho, depende muito o trabalho que você está fazendo, independe do que você está fazendo. Eu recomendo para lancheira térmica e produtos que sejam térmicos aí no seu ateliê, sintético pelo lado externo, tá? Do lado de fora. E o lado de dentro, o plástico leitoso. Que é a opinião de Luciene, tá? Luciene Ferretti que tá dando opinião. Agora você testa, gente. Eu sempre falo, na dúvida, testa, sente. Sente o resultado, sente o toque do produto, pede opinião para sua colega, para sua amiga, para sua mãe, para o seu marido. Sinta, para seus clientes, peça opinião, faça pesquisa. Olha, eu tenho lancheira com bagum, eu tenho lancheira com plástico leitoso, plástico cristal e sem forro. O que você gosta mais? O que você acha? Me dê a sua opinião. É muito bom ouvir, porque às vezes você tem uma visão de determinada coisa e a gente fica assistindo numa coisa, né? Mas o mercado, as pessoas estão pedindo outra. Então é importante você ouvir o seu cliente, não é? É muito importante. Então esse material aqui, depois eu deixo, quero o contato da Alexandra, me chama no direct ou nos comentários, que eu vou ter o maior prazer para falar para vocês. Como eu estava falando aqui em relação, eu deixei o meu ferro quentinho aqui, eu queria ver se eu conseguia colocar vocês ali. Pera aí, eu vou puxar aqui esse fio que tá ligado aqui, que eu não liguei a lâmpada, porque essa lâmpada aqui, gente, eu vou trazer vocês devagarzinho para cá. Porque essa lâmpada, ela me deixa com óculos, com a luz aqui no meio. Peraí, eu tô tentando movimentar vocês. Segura aí, hein, pra vocês não caírem. Peraí. Vou colocar aqui e vou tentar baixar um pouquinho. Eu tô fazendo eu tô aqui, viu? Sai não, que eu vou mostrar aqui pra vocês a questão do ferro. Vou baixar vocês aqui pra vocês conseguirem ver. Aqui embaixo, acho que agora dá. Vou colocar um pouquinho mais pra trás. Esse aqui, o ferro de passar, gente, eu vou comprar um novo pra mim, aquele pretinho. Eu tô doida pra comprar o pretinho. Porque esse aqui eu uso com vapor, uso sem vapor. Vou colocar aqui o protetor, tá? Esse protetor aqui eu fiz com manta da Pegorari, um tecidinho, ó, já tá até velhinho aqui. Eu fiz esse protetor aqui pra proteger a minha base de corte quando eu vou passar. E agora eu vou colocar aqui na minha... Ó, eu tinha até colocado aqui, tá vendo, ó? O Etaflon tá aqui. Vou dar uma ligadinha, acho que dá até pra me mostrar um pouquinho pra vocês. Que como eu tô em pé aqui, que como ele não corre na máquina... Vamos lá, Luciene, ao vivo, fazendo bagunça aqui no ateliê. Ó, como ele tem dificuldade de correr, sem... Ó, sente? Ó, o que que acontece? Ele prende, ó. Escuta o barulhinho? Ele prende aqui. Essa parte, ó. A costurinha você vê aqui, ó. Mas ela já dá uma picotada, ó, e o ponto tá pequeno. Não pode, tem que ser ponto grande, ok? Mas o que eu ia mostrar pra você. Vou colocar aqui o protetor e vou pegar o ferro quentinho aqui e vou passar. Por isso que não pode fazer luva térmica com esse material, tá? Não pode, porque ele não aguenta calor. Olha aqui. Ó, danificou. Olha aqui, danificou. Então, eu não posso fazer luva térmica, descanso de mesa com esse material. Ele não é apropriado. O que que a gente, para esse luva térmica, para fazer descanso de mesa, é a manta de algodão. Deixa eu levantar vocês. Viu? Só ainda consegui mostrar. Agora você quer segurando vocês aqui na mão. Então, vocês verem só... que tudo é teste, é tudo a gente sentir como que funciona o produto. Mas você viu só que eu coloquei ele ali sem nada embaixo, como foi difícil? Agora eu também tenho um aulão antigo aqui, quando eu tava até com cabelo curto, um pouco mais curto, no meu canal no YouTube, também falando sobre manta, que se você tiver mais alguma dúvida, é legal assistir essa aula também. Na minha aula da lancheira térmica dessa aqui, eu não lembro o nome da aula, mas eu tenho umas aulas de lancheira térmica aqui no canal. Você também vai ver a técnica que eu utilizo deixando o Etaflon menor. E você vai entender o processo. Nada como a gente vê, né? Pra ficar mais fácil. Certo?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários depois que agora não adianta, viu, minhas amigas? Não adianta, porque daí vai sumir. Mas na hora que tiver lá já no IGTV, tudo certinho, bonitinho, coloca lá nos comentários. Se quiser falar alguma coisa comigo, é só colocar também, me chamar no direct. E uma coisa importante, se algum dia você quiser participar ao vivo numa aula aqui comigo, quiser entrar na aula aqui, vou adorar você estar aqui comigo. Me chama no direct, depois a gente combina um tema para conversar, que eu vou amar estar com você aqui. Grande beijo, fica com Deus. Amo vocês.